pelo privilégio de poder compartilhar com vocês. O irmão Felipe já colocou ali. Eu vou trabalhar esses 4 pontos. Dá para você ler? Quais são os 4 pontos que estão ali? São os desafios. Pela ordem, o que está escrito ali? Certo. Agora, só que a ordem ali não está bem do jeito que eu queria. Mas eu vou começar pela última. Está ali. Ali é só para ter uma demonstração as 4 dimensões. Compare com prateleiras. As 4 prateleiras de desafios. Eles são tantos. O pastor Caramuru já falou sobre isso aqui hoje. E ontem também o pastor Wesley Anselmo. Que, de fato, são tantos que a gente teria que escrever um livro só sobre desafios da sociedade contemporânea, desafios da EBD, desafios da igreja, desafios da liderança. Pastor Caramuru enfatizou os desafios que a nossa liderança tem. Pastor Wesley falou de um modo geral, fazendo uma espécie de introdução geral, um prefácio, como ele mesmo disse, sobre aquilo que a sociedade tem hoje para confrontar a igreja, confrontar o evangelho, confrontar a palavra de Deus, confrontar a igreja, confrontar a liderança, confrontar a EBD. E nós, como resposta, precisamos ter alguma coisa. Glória a Deus que nós temos uma espada poderosa aí em nossas mãos. Nós temos a espada do Espírito. Não era a espada de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Marcos, de Lucas, de Mateus, de Judas. Não. A espada do Espírito, que estes homens usaram, que aqueles homens usaram, e que você, professor, usa, que você, pastor, usa, que você, superintendente, usa. Então vamos ler o texto. 2 Timóteo 2:2. Esse texto diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Eu estou usando a revista corrigida, ARC, Almeida Revista Corrigida. É a mais tradicional das versões dentro da Assembleia de Deus. Os mais velhos até dizem que havia de vez em quando uma brincadeira ou uma discussão em tom de brincadeira entre o pastor Antônio Gilberto e o pastor Estevão Ângelo, porque o nosso mestre aqui do Maranhão, o pastor Estevão Ângelo, optava pela ARA, Almeida Revista e Atualizada, e o pastor Antônio Gilberto sempre defendeu a ARC, Almeida Revista Corrigida. Então, de vez em quando eles brincavam: a minha é melhor. Aí outros: a minha é que é melhor, a sua está passada. Mas de sorte que a Assembleia de Deus no Brasil aprendeu, por causa das revistas da Escola Bíblica Dominical, que a CPAD oficializou o uso da corrigida, Almeida Revista Corrigida. Tá? São as 2 versões clássicas. Só que hoje já existe uma outra tendência. Pastor Ezequiel Soares, por exemplo, que é um dos nossos eruditos, teólogos da CJDB, inclusive presidente do Conselho de Doutrina, do Conselho de Apologética, ele defende que a Assembleia de Deus adote a NAA, Nova Almeida Atualizada, por causa da linguagem, que é mais contemporânea, não tem cacofonias, não tem pleonasmos, não tem redundâncias, não tem... E facilita, né? Para o jovem, para o adolescente e tal. Já existe essa discussão. Mas enquanto não decide, eu estou usando a corrigida e atualizada como regra, né? Corrigida e atualizada. E concordo que todo professor da EBD deveria ter pelo menos 2 versões. 2 versões.
Porque em todas as versões existem falhas. Não há uma versão perfeita no mundo. Claro, existem melhores. E entre as que são muito comentadas, a corrigida está entre as melhores. Graças a Deus, que é a que nós adotamos, não é? Olha o que Paulo diz. E o que de mim? Paulo está falando para quem ele escreveu? Timóteo, que era seu discípulo, seu auxiliar, seu aluno. Mas naquelas alturas dos acontecimentos, quando isso aqui foi escrito, quando essa carta foi escrita, Timóteo não era mais aquele adolescente, não era mais aquele menino que Paulo pediu à mãe e à avó, pediu à irmã Lloyd, à irmã Eunice, para deixá-lo acompanhar. Não. Ele já era um homem maduro, já era um pastor, que inclusive foi pastorear a igreja em Éfeso por um período. E nos últimos dias de vida, Paulo escolhe quem para escrever a última carta? Tudo indica que Timóteo, viu, pastor Caramuru, eu defendo, não li isso assim em algum lugar, mas eu fiquei pensando que Paulo olhou para Timóteo e disse: esse rapaz vai me substituir em muita coisa, vai ser o meu substituto, vai ser o homem que vai dar sequência a muita coisa que eu faço. Paulo era um homem de muitas frentes. Ele não tinha só um tipo de atividade, ele não era só professor de Bíblia, ele não era só pregador, ele era pregador, ele era mestre, ele era plantador de igrejas, ele era treinador de líderes, ele era escritor, ele era um apóstolo autêntico, comprovado pelos milagres, enviado pelo Espírito Santo, e era também um teólogo bíblico ortodoxo, era um profeta, não só um pregador. Então ele olha para Timóteo no último estágio da sua carreira, e ele quer investir em Timóteo, ele quer dizer as coisas mais importantes do ministério. Ele não falou para Tito, ele não falou para outros companheiros, ele cita durante as suas cartas, Paulo cita 67 colaboradores. 67 colaboradores. Mas dos 67, ele escolheu, não quer dizer que ele tinha só esses não, viu, irmãos? Ele pode ter tido muito mais auxiliares. Mas ele escolheu Timóteo, para dar a ele o maior conteúdo possível. E na última carta que escreve, ele diz: Timóteo, o que tu ouviste de mim, o que de mim tu ouviste, o que tu aprendeste de mim, entre muitas testemunhas, ou seja, não foi só tu que ouviste, foram muitos que estavam contigo, vocês são testemunhas do que eu preguei, do que eu ensinei, do que eu plantei, do que eu mentoreei, do treinamento que eu dei para vocês. Tudo que vocês ouviram, agora eu peço que vocês entreguem, que vocês confiem esse conteúdo. Diga comigo, conteúdo. Querendo ou não, irmãos, o professor da EBD, o superintendente, o pastor, o ministro, o formador de líderes, precisa ter conteúdo. Tem muita gente hoje criticando o conteúdo. Não, porque o professor não tem que dar só conteúdo. Claro, não tem que dar só conteúdo, mas tem que ter conteúdo. E o conteúdo é a Bíblia, e o conteúdo é a palavra, e o conteúdo é a doutrina, e o conteúdo é o conhecimento bíblico, o conteúdo é o conhecimento de Deus, o conteúdo é a experiência que eu tenho com Deus, que você tem com Deus. Você não vai fazer só aplicações para os seus alunos, você não vai fazer só motivação para os seus alunos, você não vai só contar historinhas para os seus alunos,
Você não vai apenas ilustrar, lembra de fulano, lembra de Beltrano, de Cicrano? Claro que não. Tudo isso ajuda, tudo isso é importante, mas em primeiro lugar, a nossa prioridade é passar o conteúdo que aprendemos de Deus. E a fonte maior é essa aqui. A fonte principal é essa aqui. A fonte insubstituível está nas suas mãos. Os meios de transmitir esse conteúdo vão mudando. A metodologia muda, diminui, acrescenta, modifica, dá mais um colorido, tira o colorido, bota a tecnologia, tira a tecnologia, muda a linguagem, fala alguma coisa, acrescenta dados, envolve com estatística, traz um pouquinho de ciência, traz um pouquinho de informações, mescla com psicologia, com alguns conhecimentos científicos. Tudo isso pode ser útil em uma classe de escola dominical, mas nada substitui a verdadeira e santa palavra do Deus vivo, a palavra eterna de Deus. Nada substitui esse conteúdo, como diz a própria palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz baixa, lanterna perto de mim, aqui, agora, hoje, para o que eu preciso hoje, agora, ela é lâmpada. Luz para o meu caminho, amanhã, para onde eu vou andar, por onde eu vou passar, o que eu vou enfrentar, o que eu vou ter que decidir. Luz para o caminho, futuro, amanhã, luz alta, luz baixa, luz alta. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, para a minha vida, para as minhas decisões, para a minha família, para a minha profissão, para a igreja que eu dirijo, para o ministério que Deus colocou em minhas mãos. Por isso é que ela tem que estar presente na nossa vida todo dia. Bendito seja o nome do Senhor. E o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia-o a homens. Que tipo de homens? Diga comigo o que está no texto aí. Que tipo de homens? Fiéis. E o que mais? Idôneos. Diga bem forte: fiéis, idôneos. Idôneos e fiéis. Interessante que ele não diz idosos, idôneos. A idoneidade deveria acompanhar a idade, mas nem sempre. Existem jovens que são mais idôneos do que alguns idosos. Nem sempre a sabedoria de viver, a sabedoria pedagógica, a sabedoria de liderança, a sabedoria pastoral, nem sempre segue junto com a idade. Por isso é que o Espírito Santo, na hora de usar Paulo para escrever, não coloca aqueles de maior idade. Nada contra a idade, todos nós estamos caminhando. E ontem eu era adolescente, antes de ontem eu era adolescente, ontem eu era jovem, hoje já estou aqui com 5,7. Mas eu estou na EBD o tempo todo. O meu relacionamento com a EBD, graças a Deus, começou criança. Quando eu nasci, minha mãe era professora da escola dominical e meu pai era o secretário da escola dominical. Aí eu estava dentro, desde os primeiros dias de vida. E eu estive pensando agora outro dia, querendo me lembrar quem era o meu professor da classe de jovens, porque eu me lembrei do professor da classe de crianças, mas não lembrei do professor da classe de jovens. Eu fiquei, meu Deus, e que branco foi esse que deu na minha mente? O que aconteceu? Que eu não lembro desse professor. Aí depois, claro, era só uma questão de relacionar. Não podia, porque eu não tive. Eu comecei a ensinar com 13 anos, como pastor Caramuru, que aos 13 anos já era professor da EBD. Eu também recebi esse desafio do pastor Cícero Dias Pereira, que olhou para mim num domingo à noite. Aí parece que ele não lembrava nem o meu nome direito na hora. Ele disse assim: esse menino ali, eu estava desse lado aqui, eu Jaco, assim, do lado dele, né, em relação a ele. E esse menino aí, filho do irmão João e da irmã Maria José, olhe, bote uma camisa manga comprida, calça um sapato. Eu estava de sandália, né, certamente.
e se vista bem e venha para a escola dominical, porque você vai assumir a 5ª classe. Aí eu, meu Deus, 5ª classe. A 5ª classe era dos homens, casados, recém-casados. Eu não sei o que deu na cabeça do pastor Cícero, de botar um adolescente, viu, irmã Jacielita? Botar um adolescente de 13 anos para ensinar numa classe de EBD de adultos, botar os homens recém-casados. Era a 5ª classe da nossa EBD. Nossa EBD naquele tempo tinha 450 matriculados. Já era uma grande escola. Para a época, uma grande escola. E eu comecei dali. 2 anos depois, 3 anos depois, eu estava numa classe de adolescentes, ensinando um grupo muito grande de adolescentes, que foi aumentando, e foi preciso organizar outras classes, porque passou de 60, e aí não dava mais para ficar em uma só classe. Mas aí as necessidades da igreja também foram surgindo, e o pastor me tirou dali, com 16 anos, e me botou para ser superintendente da escola dominical. 16 anos, irmãos. 16 anos. Superintendente da escola dominical. E naquele tempo o superintendente tinha o trabalho de escrever o nome de todos os irmãos e fazer as matrículas no caderninho de costa de arame. Não tinha computador não tinha nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha isso, não tinha e-mail, não tinha internet. Então, eu escrevia os nomes dos irmãos. Chegou um tempo que a escola chegou a 750. Eu escrevia os 750 nomes, todo início de ano. Todo início de ano. Aí ficava de fora quem tinha se mudado, né? Quem Jesus tinha levado e quem tinha se mudado e tal. Então, não entrava mais na nova lista de matrículas. E eu passei um período, logo depois, o pastor me trouxe a responsabilidade, me deu a responsabilidade de ser o vice-presidente da igreja, com 18 anos. Então, comecei muito cedo nessas tarefas ministeriais, até que aos 25 anos, ingressei no ministério pastoral. Estamos já com 32 anos na batalha do ministério pastoral, ganhando almas para Jesus, e continuo participando da escola dominical. Só não vou para a escola dominical se eu tiver com 2 problemas: ou doente, ou viajando por necessidade ministerial. Se não for isso, quiser me encontrar domingo de manhã, é Templo Central, lá na escola dominical, participando com os irmãos. Se faltar um professor, vou lá na classe, se não tiver outro, eu estou lá para ajudar, sempre fazendo o resumo da nossa lição, ajudando alunos e professores, porque eu entendo que a escola dominical é a maior agência de ensino bíblico que a nossa Assembleia de Deus tem. A maior agência de ensino bíblico que a nossa Assembleia de Deus tem. Quando eu cheguei aqui ontem à noite, eu estava pensando, me lembrando do pastor Amarante, que foi o pastor dessa igreja, que fez esse templo, se jubilou aqui e entregou a tarefa ministerial para o pastor Valberto. Pastor Amarante, eu tive o privilégio de auxiliá-lo por 3 anos e 3 meses. E uma vez ele me deu a tarefa de abrir uma congregação. Primeiro ele foi junto comigo, aí ele dirigiu o primeiro culto. Aí ele, viu, Arimaté, pastor Arimaté, ele olhou para mim e disse assim: agora, nego velho, agora é contigo. Ele só dirigiu o primeiro culto, num sábado à noite. Aí eu disse: e agora, pastor, como é que a gente faz daqui para frente? Ele disse: Assembleia de Deus tem que ter escola dominical, tu não já sabe disso? Chama aí os irmãos e te vira. Aí eu disse: mas não tem casa, pastor, não tem templo. Ele disse: está vendo aquela irmãzinha bem ali? Pois é, aquela irmãzinha ali, tu fala com ela, era uma anciã, fala com ela, só tinha 4 crentes. Tu fala com aquela irmã ali e marca e diz que a escola dominical vai ser na casa dela. Amanhã, 8h30 da manhã. Era outro povoado, eu morava no Piquiá de Baixo. E ele me botou para fazer esse trabalho
no lugarzinho lá, que hoje está bem pertinho da PRF, chamado Novo Oriente, aliás, Novo Horizonte. Ele disse: amanhã tem que ter EBD, meu filho, nós não podemos perder tempo. Ele disse: pastor, mas só 4. Ele disse: Jesus não ensinou para 1, por que tu não ensina para 4? Eu disse: o senhor está certo, e eu estou aqui para cumprir. Então deixei outro obreiro lá na congregação que eu dirigia, no Piquiá de Baixo, e vim dirigir a escola dominical para esses 4 irmãos. Era a primeira escola dominical, mas quando nós chegamos lá, que eu cheguei na casa, eu vi que não tinha espaço. Aí a irmã disse: mas não tem aquele curral ali? Aí eu olhei: sim, mãe, curral. Ela disse: por lá tem uma parte que é coberta. Eu disse: mas não tinha gado preso lá ontem à noite, assim, aqueles dejetos dos animais e tal? Ela disse: não, tem uma parte que está enxutinha e está coberta. Eu disse: vamos lá olhar. Aí o marido dela veio e nós fomos lá, olhamos, e estava enxuto. Era curral, mas tinha uma parte coberta de telha brasilite. E foi lá, irmãos, a primeira escola dominical. Porque a irmã achou que não podia ser dentro da casa dela, e nós fizemos lá uma mesinha, colocamos uma mesinha, e os irmãos cercaram, ali pegamos a lição e a Bíblia, e ensinamos a palavra de Deus até às 11 horas. E eu tenho muita alegria de dizer que aquela congregação prosperou, e hoje lá tem uma escola dominical mesmo, para valer, e eu ainda tenho que ir lá, testemunhar para os irmãos que eu estava na primeira escola, né? Para lembrar os irmãos como foi a nossa experiência ali. O que eu quero dizer para vocês é que Deus tem os seus meios, as suas formas, os seus caminhos, e se você está hoje como superintendente, como coordenador, como pastor, como missionário, como dirigente, como professor de uma escola bíblica dominical, não importa se ela tem muito ou tem poucos recursos, mas você está ali para fazer a diferença. Porque se você foi chamado, Deus está te capacitando para essa enorme tarefa. Enorme tarefa. Mas o nosso simpósio aqui é para lembrar a gente sobre os desafios. Olhe para o versículo 2 de novo. Confia-o a homens fiéis e idôneos. Para quê, irmãos? Para quê? Para que ensinem a outros. Diga comigo, os efeitos da multiplicação. Você consegue olhar para esse texto do versículo 2 e encontrar 4 gerações? Olhe, em 1 minuto, descubra 4 gerações nesse texto. Pastor, não tem nem a palavra gerações, mas as gerações estão aí. Aqui hoje já foi falado sobre geração alfa, geração beta, e a outra que já está se preparando aí, né, que ainda está indefinida e tal, e já foi explicado hoje. Mas aqui é outro contexto, aqui é geração biológica, aqui é geração ministerial. Ministerial. Você conseguiu ver aí? Primeira geração é a geração de Paulo. O que de mim, Paulo. Paulo como mestre, Paulo como instrutor, Paulo como formador de líderes. Ouviste, ensina-o. Ele está falando com quem? Timóteo. Segunda geração aqui no texto é a geração de Timóteo. Mas ele diz: confia, Timóteo, confia isso a homens fiéis e idôneos. Então temos a terceira geração, homens fiéis e idôneos. Terceira geração, quem são eles? Os discípulos de Timóteo. Terceira geração. Mas ele diz: para que estes homens fiéis e idôneos ensinem a outros. Então temos a quarta geração, os discípulos dos discípulos de Timóteo, que foi discípulo de Paulo, que por sua vez foi discípulo de Barnabé, que por sua vez foi discípulo de Jesus. Vocês entenderam? Jesus gerando discípulos, formando discípulos. Ele forma Barnabé,
que forma Paulo, que forma Timóteo, que forma outro grupo, e esse outro grupo vai formar outros grupos. Esse assunto, pastor Ivan, ele é tão sério e tão importante, e ele deu tão certo, que já se passaram 2000 anos, e nós ainda estamos falando aqui do mesmo assunto. Vamos ensinar quem está na nossa frente agora, vamos ensinar quem está na EBD hoje, para que eles ensinem a outros, e estes outros ensinem a outros, e estes outros ensinem a outros, para que ganhem discípulos sem parar, discípulos formando discípulos, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Quem entendeu até aqui diz amém. Agora você vai escrever, porque eu não pedi para o irmão Felipe colocar ali os desafios eclesiásticos. Eu vou, na verdade a minha aula vai ser muito simples, bem conversada aqui, apenas eu vou deixar os esboços, porque não dá tempo a gente fazer muitos comentários, e eu quero que você escreva aí na sua apostila, o pastor já indicou aí, não é? Página 12, tem o nosso espaço aí. Então coloque em primeiro, desafios eclesiásticos. O que eu quero dizer com desafios eclesiásticos? Eu quero falar daqueles desafios que são intrínsecos entre EBD e igreja. Diga comigo, igreja e EBD. EBD e igreja, ou seja, aquilo que diz respeito ao que o pastor tem que fazer, ao que o superintendente tem que fazer diretamente, porque é a missão da igreja. Então estes são os desafios. Eu não pedi para ele escrever, mas você vai escrever quais são eles. Os desafios que a nossa EBD tem hoje, no campo eclesiástico. Se quiser botar assim na área eclesiástica, ou no campo eclesiástico, ou no foco eclesiástico, aí você escolhe a palavra melhor. Eu vou dizer no campo eclesiástico, tá? Eclesiástico. Primeiro desafio: enfraquecimento da centralidade da EBD na igreja. Enfraquecimento da centralidade da EBD. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque em muitas igrejas, em até campos nossos, e infelizmente eu já descobri, até campos da SEADEMA, da nossa querida SEADEMA, em muitas igrejas, eu não saí do primeiro ainda, eu estou comentando o primeiro. Em muitas igrejas, a EBD deixou de ser o eixo formativo, a EBD deixou de ser vista como atividade principal para atividade opcional. Deixou de ser principal para ser opcional, porque tem vários campos que infelizmente não dão ênfase à EBD. Tanto faz ter EBD como não, para algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque a EBD perdeu espaço para programações eventuais. Perdeu espaço para alguns eventos que se tornaram mais importantes do que a EBD. Acontece por aí isso, acontece isso por aí, Brasil afora, irmãos? Sim ou não? Maranhão afora? Infelizmente sim. Acontece. Eu já fui num lugar, aqui no Brasil, outro estado, que me convidaram para a EBD. Aí eu me preparei, tal, como sempre, né, achando que era EBD, de fato. Aí o pastor disse assim: olha, mas aqui a nossa EBD é diferente. Eu disse: é? Como é? Ele disse: quando está faltando alguns minutos para começar o culto de domingo à noite, aí a gente se reúne rapidamente, vê quem foram os irmãos que compareceram, aí uma mulher ensina para as mulheres que compareceram, um homem ensina para os homens que compareceram, e o pastor que chegar primeiro ensina para... Aí a regente do vocal de crianças, se der certo, se vier criança logo, ela pega ali aquele grupinho de crianças e ela lê um versículo da Bíblia, e glória a Deus e aleluia, e 15 minutos, aí começou o culto. EBD. 15 minutos antes do culto de domingo à noite. Já tinham visto esse modelo? Existe. Existe.
Sim, segundo desafio. Não dá tempo de comentar muito. Segundo desafio. Falta de envolvimento direto da liderança pastoral. Esse é o segundo desafio eclesiástico. Falta de envolvimento direto da liderança pastoral. O que eu quero dizer com isso? Que alguns pastores não participam da EBD. Pastor, o que é isso? O pastor não vai na EBD? Sim, tem pastor que não gosta de EBD. E eu não sei por que ele é pastor. E o pior que tem dentro da SEADEMA. Nós temos muito serviço. Nesse caso, os pastores que não participam da EBD, ou vão lá uma vez na EBD, a liderança não acompanha o conteúdo ensinado. Ora, se a liderança não acompanha o conteúdo ensinado, pode aparecer lá o que o pastor Damasceno disse aqui. Pode aparecer um falso mestre dentro da EBD, começar a ensinar heresia, digamos assim, nas barbas da liderança. E esse problema é porque nessas igrejas a EBD funciona de forma autônoma e isolada. Ela não funciona debaixo da liderança pastoral. Então esse é o segundo problema que nós temos. Repita, diga qual é o primeiro? Na igreja, isso. Segundo problema, segundo desafio. Vamos ao terceiro. Individualismo eclesiástico refletido na EBD. Individualismo. O que é isso, pastor? É porque a cultura individualista começa a refletir, começa a influenciar na igreja, a cultura individualista. O que é isso, pastor? Quando os alunos frequentam a EBD apenas quando convém, não por um compromisso, mas frequentam a EBD apenas quando convém. Aí então falta o compromisso formativo, com o processo formativo. Aí a EBD é vista apenas como consumo espiritual, nesse caso. Consumo espiritual. Aí qual é o problema que ela causa? O que é que vai resultar disso? Dificuldade de discipulado contínuo e a formação bíblica, que não vai acontecer nessa igreja, porque o individualismo eclesiástico passou a ser refletido na EBD. Quarto problema, quarto desafio: desvalorização do ministério de ensino. Desvalorização do ministério de ensino. Tem muita gente que pensa que o ministério mais importante da igreja é o louvor. Outros pensam que o ministério mais importante é o da oração. Outros pensam que o ministério mais importante é o da pregação. Outros pensam que o ministério mais importante é o da evangelização ou de missões. E esquecem que no Novo Testamento, para a edificação da igreja, o ministério mais valorizado é o ministério de ensino. O ministério mais valorizado não precisa ser doutor em Novo Testamento. Não precisa fazer uma pós, pastor Jaber, para aprender isso, né? Nós sabemos disso. É só a gente olhar para os 4 evangelhos, ler umas 5 ou 6 vezes o livro de Atos dos Apóstolos, e o restante é o quê? O que é o restante do Novo Testamento? Ensino. Epístolas. Ensino. O que Paulo mais fala? Ensino. Ele fala de evangelização, claro, ele é um grande ganhador de almas, ele é um apóstolo, ele é um plantador de igrejas. Mas, olha irmãos, o Novo Testamento valoriza tanto o ministério de ensino, que quando Paulo dá a lista, atenção aqui pastores e candidatos ao ministério, quando Paulo dá a lista das exigências, dos critérios para ser pastor, uma das exigências é que seja ensinador, que seja apto para ensinar.
Olha o que Paulo diz: apto para ensinar. No conceito de Paulo, do apóstolo Paulo, se uma pessoa não é apta para ensinar, se um homem não é apto para ensinar, pastor Rosivaldo, ele não deveria ser pastor, no entendimento de Paulo. Então o ministério do ministério de ensino no Novo Testamento é muito valorizado, mas infelizmente muitas de nossas igrejas na atualidade deixaram de valorizar o ministério do ensino. Os professores não são reconhecidos como ministros, como auxiliares. Onde eu ministro um seminário de ABD, eu digo para o pastor e digo para quem está participando: os melhores auxiliares de um pastor, os melhores auxiliares de um pastor, se eu estiver errado, pastor Caramuru ou outros me corrijam, os melhores auxiliares de um pastor na igreja com relação à doutrina, são professores fiéis e capacitados com o ensino bíblico. Porque estes professores ajudam o pastor levar a carga de doutrinação, de ensinamento, de aconselhamento, de orientação e discipulado da igreja. E aqui eu coloco a palavra discipulado não apenas como aquela integração do novo na fé, não. Discipulado como um processo geral que toda a igreja precisa passar: discipulado para crianças, discipulado para adolescentes, discipulado para jovens, discipulado para casais, discipulado para terceira idade, discipulado para novo na fé, discipulado para noivos que precisam saber o que é a vida a dois. Discipulado como um processo geral, e o discipulado como uma ferramenta necessária para que a igreja alcance a maturidade espiritual. Então nós estamos vivendo este problema, é o quarto, né, que eu citei, o quarto desafio: desvalorização do ministério de ensino. Anote o quinto: fragmentação entre culto público e ensino bíblico. Culto público e ensino bíblico. Irmãos, isso significa mensagens desconectadas, repetitivas ou às vezes contraditórias. Sabe o que deveria acontecer, o que deveria ser o ideal em uma igreja saudável, biblicamente falando, saúde bíblica? É que uma igreja saudável, ela apresenta unidade entre o púlpito, sala de aula e vida cristã. Diga comigo: púlpito, sala de aula e vida cristã. Púlpito, sala de aula e vida cristã. Um deve ser a continuação do outro. Mas o que nós temos hoje? O professor abre a Bíblia, abre a revista da EBD, dá uma aula, ensina. Mas na hora de algumas pregações, e em determinadas igrejas, ou todas as pregações, tem que ter um movimento estranho, tem que ter muitos testemunhos e quase nada de palavra. Recentemente eu ouvi um membro auxiliar de uma igreja, de um campo, dizendo assim: pastor Raifran, diga para a diretoria da nossa convenção. Ele já estava falando com um dos TAR, né? Diga, mas ele queria dizer para mim, porque ele não, né? Diga para a diretoria da nossa convenção, diga para o pastor Raposo, nosso presidente, que na nossa igreja aqui está com 1 ano e 11 meses, o irmão estava contando, que nunca mais tivemos um estudo bíblico. O nosso líder, o nosso pastor nunca nos convidou para um estudo bíblico. Aí eu disse: mas não tem culto, irmão? Ele disse: tem,
Mas o culto, cada um tem 10 hinos, aí quando falta 15 minutos para terminar, irmão fulano, vem aqui, rapaz, dá aquela palavra que tu ficou de dar naquele dia e não deu. Irmã fulana, vem aqui contar o seu testemunho. Oh, meu Deus do céu, já vai terminar, rapaz. Oh, irmãos, hoje não, mas no próximo, 1 ano e 11 meses, uma igreja das nossas, sem nenhum estudo bíblico, não tem culto de ensino, não tem estudo bíblico específico, não tem formação de obreiros, não tem, ainda bem que tem um pequeno grupo de professores, eu penso que eles dão aula, eu não sei porque eu não fui lá fazer a pesquisa, e eu não quis investigar demais, porque podiam achar que eu estava querendo me intrometer. Os irmãos estão entendendo? Uma desconexão. Vamos para o 6º desafio. Falta de cultura de discipulado na igreja local. Falta da cultura de discipulado na igreja local. De fato, irmãos, nós temos esse problema, né? A EBD, ela é parte do discipulado. Ela é um instrumento que pode ser uma arma poderosa para aquilo que Jesus ensinou em Mateus 28, 19 e 20. Que Jesus ensinou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok. E por último, que é um desafio também eclesiástico, falta de unidade eclesiástica em torno do ensino bíblico. Falta de unidade eclesiástica em torno do ensino bíblico. Vou repetir: falta de unidade eclesiástica em torno do ensino bíblico. O que significa isso, pastor? É assim: não tem consenso doutrinário, cada um ensina o que quer, o pastor ensina o que quer, o professor da EBD ensina o que quer, se um presbítero tem oportunidade, ou diácono, ensina o que quer, se um auxiliar recebe a oportunidade, ensina o que quer também, e aí cada um ensina o que quer, se chega um missionário de fora, ensina o que quer também, e aí não tem consenso, ninguém para saber quem ensinou certo e quem ensinou errado, ou quem está ensinando a doutrina assembleiana. Cada um ensina o que quer. Eu não estou falando de metodologia, eu estou falando de conteúdo. Então falta unidade eclesiástica em torno do ensino bíblico em algumas igrejas. Olha como isso é difícil. E qual é o problema que isso causa? Quando não tem centralidade, a fé fica frágil. Quando a liderança está distante, existe um desalinhamento. Quando o ensino não tem um foco, não tem uma missão, existe a estagnação. Quando o individualismo impera, existe baixa perseverança. Quando o ensino é desvalorizado, existe desânimo total ou geral na igreja. Quando falta integração ou um consenso doutrinário, então existe muita confusão entre os irmãos sobre doutrina. Quando há ausência da cultura do discipulado na igreja, então impera o quê? A superficialidade. E aí ainda tem outros que a gente poderia enfatizar, mas não dá tempo agora. Eu preciso mostrar para vocês alguns, e eu vou só citar, pode colocar, irmão Felipe, os desafios tecnológicos, porque aqui já se trata de uma complementação. Os desafios tecnológicos. Leia aí o primeiro, por favor. Colocou, irmão? Mudar a mentalidade de ameaça para... Não veja a tecnologia como ameaça. Veja a tecnologia como ferramenta, desde que você saiba usar. Nós estamos usando uma aqui que deu até para quem está lá na galeria leu. É uma ferramenta. Você está usando aqui um projetor de slide. Algumas igrejas já têm outros mais bem equipados, mais... Isso varia também de lugar, varia da condição, varia da visão do obreiro e tal.
Tem algumas igrejas que já colocam a cada 10 metros uma tela bem grande, bem colorida. Tudo que já temos púlpitos aqui no Brasil, em nossa igreja, que o que o pastor vai dizendo aqui, já tem uma pessoa treinada. Se o pastor diz, Jesus estava passeando, rodeando o mar da Galileia, quando encontrou, aparece a imagem do mar da Galileia, aparece o texto bíblico, vinde após mim e vos farei. O pastor vai falando, a imagem vai aparecendo. Claro, isso aí é um negócio já muito evoluído, né? Mas tem. A mesma coisa acontece com a escola dominical. Eu fui convidado para dar uma aula na escola dominical de adolescentes, na Assembleia de Deus em Belém. Eu era professor em Nova Olinda. Aí eu fui para o seminário. Meus irmãos, quando eu cheguei na sala, o susto grande que eu tomei. Eu já sabia que eu iria encontrar muita coisa diferente. Mas, quando eu entrei no auditório, onde funcionava a aula para os adolescentes, meu Deus do céu, tudo que você imagina que já existia naquele tempo de tecnologia e de evolução em ferramentas pedagógicas e tudo, mas tudo mesmo, para um grupo de 25 adolescentes. Eram os filhos de pastores, eram os irmãos que se congregavam lá no Templo Central e tal. E eu passei alguns meses substituindo um professor de adolescentes, que era um pedagogo, e eles não tinham outro no momento, aí chamaram um seminarista, aí me botaram lá nessa dificuldade, né? Mas eu, pela graça de Deus, ministrei e consegui prender a atenção deles algumas ocasiões, não foi todas não, algumas ocasiões. Bem, outro desafio tecnológico, coloca aí o segundo, irmão Felipe. Os irmãos podem ler? Mas na verdade o desafio foi colocado antes. Eu acho que tu está botando outro, Felipe. Capacitação contínua dos professores, inclusive com a tecnologia. Não dá mais para você desempenhar um bom trabalho em uma cidade, por exemplo, se você não tem o domínio mínimo. Você tem que saber o que é o e-mail, você tem que saber o que é slide, você tem que saber o que é Instagram, você tem que saber o que é Facebook, você tem que saber o que é YouTube, você tem que saber a diferença entre uma coisa e outra, você tem que... Porque a própria CPAD já está com vários equipamentos e a nossa lição já está vindo preparada, irmãos, com tantos recursos. Os portais de EBD que nós temos hoje já oferecem um amontoado de recursos que os professores podem usar. Agora um detalhe, não basta boa teologia, é preciso boa comunicação. Não basta boa teologia. Vamos para um terceiro desafio tecnológico. Podem ler? Usar os recursos digitais, porém de forma pedagógica, aquilo que vai servir na sua aula de EBD, que vai servir na sua igreja. O quarto desafio: combater a distração com engajamento, não proibição. Não adianta mais proibir que as pessoas usem a tecnologia. Quem aqui neste plenário não usa celular de jeito nenhum? Levante a mão. Quem não usa? Não tem nenhum para remédio. Quem não usa o WhatsApp de jeito nenhum? Levante a mão. Não tem. Quem não usa nenhuma rede social, não sabe o que é rede social, não gosta, não ouviu falar e não quer nem saber? Levante a mão. Nenhum. Tudo muda. E muda rapidamente. Muda rapidamente.
Eu dei um treinamento de EBD uma época, lá em Açailândia, quando eu ajudava o pastor Amarante. Eu lembro que lá a gente trabalhava com mimeógrafo. Pois é. Quem é que ainda usa mimeógrafo? Levante a mão. Não precisa. Hoje, se você tiver com pressa, liga aqui o gravador, ou liga aqui um aplicativo especializado como o Scripto, por exemplo. Fale. Daqui a pouco seu texto está pronto, corrija o texto e mande para quem você quiser. Tecnologia. Os irmãos aqui não estão transmitindo, mas se eles quisessem, esse seminário, esse simpósio estaria sendo transmitido para todo o Maranhão, para todo o Brasil, para quem quisesse. É só mandar o link e você assiste em qualquer lugar. Não tínhamos isso há 30 anos, há 20 anos. Só as emissoras de televisão mais poderosas do mundo conseguiam fazer uma transmissão. E agora nós, com qualquer R$10 no bolso, a gente faz uma transmissão para qualquer lugar do mundo. Basta ter uma internet que dê conta. Se o Wi-Fi prestar, né? Diz que tem alguns irmãos que quando chegam em algumas casas, não dizem mais paz do Senhor. Em vez de dizer a paz do Senhor, eles dizem logo: Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, a senha. Aí depois, sim, meu irmão, paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Nós colocamos internet no Templo Central lá em Santa Inês, por causa da transmissão também, né? Mas sabe o que apareceu entre os adolescentes? Como é que a gente chama aqueles que sabem mais do que os outros? Os hackers. Eu sei que apareceu lá um adolescente que toda senha que a gente colocava, no outro culto, todos os adolescentes já tinham a senha. Aí eu chamei, mas o que é isso? Aí uma das minhas filhas disse: pai, o senhor não sabe de nada ainda não. Fulano de tal, filho do irmão fulano, é hacker. Eu disse: ele é do bem ou do mal? Ela disse: aqui na igreja ele é do bem, agora lá por fora eu não sei. Os irmãos entenderam? Não adiantava botar senha na internet da igreja. Ele pegava na hora que ele chegava, irmãos. Ele sabia a senha, ele já descobria rapidinho e passava. Olha aí, cara. Olha aí, bicho. Já está aqui. Não tinha jeito. Bem, e esses são alunos, né, da EBD. Vamos lá. Qual é o próximo desafio, irmão Felipe? Ponto 5. Leiam bem forte. Sim, agora você já pode tirar a EBD além do domingo e compartilhar com os seus alunos a semana toda. Com o seu grupo de alunos. Você faz um bom aproveitamento, convida eles para um devocional, compartilha um texto bíblico, compartilha um pequeno vídeo com eles. Nós temos grandes portais de EBD no Brasil, nós temos grandes comentadores. Por exemplo, o pastor Aziel faz um comentário, uma pré-aula. O pastor Caramuru tem a sua pré-aula. O pastor Jaber comenta a lição de juvenis, a lição de adultos. Pastor Wellington daqui, também já olhei ele hoje por aqui. Ele também comenta a lição de adultos. Temos vários. Muitos. Brasil afora e aqui no Maranhão. E a própria CPAD tem o seu canal de EBD, vários outros portais. Irmãos, são recursos para você melhorar a sua aula e engajar os seus alunos. Então, você pode estender a EBD para além do domingo, como a nossa SEC está fazendo. Passa a semana todinha falando em EBD. Aproveitando o devocional, aquele versículo, e
Cada versículo é comentado por um pastor. Eu comento o meu na quarta-feira, o pastor Raposo comenta o dele segunda ou domingo? Segunda. Aí cada um, o pastor vai escolhendo aqui, na hora que um não pode, o outro faz. E todos nós, quase todos os pastores da Seadema já fizeram esse comentário. É bom que você vai conhecendo as pessoas e vai ouvindo a interpretação também e vai aplicando na sua classe. Um sexto desafio. Podem ler? Discernimento bíblico e critérios éticos no uso da tecnologia. Critérios éticos, claro, isso também tem que ser ensinado. E por último, aliás, o último, Felipe. Orientação pastoral. Diga bem forte comigo, orientação pastoral no processo de adaptação. Que adaptação, irmãos? Da tecnologia. O que você quer usar na sua igreja? O que você vai usar na sua igreja? Você pode melhorar a organização da sua EBD. Você pode melhorar e flexibilizar os horários de funcionamento. Você pode alcançar aquele aluno que tem dificuldade de vir usando a tecnologia. Você pode gravar a aula e passar para um, para dois, que ele não pôde vir, se ele tem interesse, se ele quer aprender, faça um resumo, motive, faça alguma coisa. Proibir não é o caminho. O caminho é orientar. Orientar para o bem. Orientar para o bom aproveitamento. E já estamos encerrando com a lista dos... Eu quero mostrar somente 3, pastor Felipe. Irmão Felipe, missionário Felipe, só 3 dos desafios pedagógicos. Só 3 dos desafios. São 9, mas eu vou mostrar somente 3. Depois eu vou passar para o pastor Rosivaldo, todos os detalhes ele vai divulgar nos grupos da SEC e os coordenadores divulgam para os professores e para todos os que fazem parte das comunidades organizadas pela SEC. Qual é o primeiro desafio pedagógico? Não ouvi daqui. Não podemos ser excessivamente conteudistas. Eu vou dar um exemplo assim, bem grosso, bem grosseiro do que é ser excessivamente conteudista. Por exemplo, se você contar a história de Noé, a história do dilúvio, tem gente que vai a todos os detalhes do dilúvio, e tem gente que quer dizer na sala de aula quantas tábuas Noé usou na confecção da arca, o tamanho dos pregos, de quantas polegadas, que peso tinha o martelo que Noé usou, e, meus irmãos, todos os detalhes. Se você está falando de Abraão, tem alguns estudos que dão até a quantidade de tocos no caminho da tenda para a roça de Abraão. Quantos tocos? Quantos pés de espinho? Quantas tamareiras? Todos os detalhes, todos os detalhes. Agora, dá a aula e termina a aula e não lembra de aplicar aquele conteúdo na vida dos alunos. Isso aqui é ficar só no conteúdo. Se eu for fazer uma pregação evangelística e eu contar, estou agora falando de mim, como pregador, eu vou pregar numa rua onde tem muitas pessoas não crentes, e eu sei que tem 20, 30, 40 me ouvindo, e eu vou contar a história do Calvário. Aí eu vou explicar: Calvário era um lugar em Jerusalém, fora dos muros da cidade, feito de pedra. A pedra parecia uma caveira, por isso o nome Calvário. Dava 1080 metros do portão da cidade até ali. Aí eu vou dizendo todos os detalhes do Calvário. E um dia um homem chamado Jesus foi lá crucificado. E a crucificação era assim. Aí eu conto todos os detalhes da crucificação.
Se eu fizer tudo isso e não terminar dizendo que aquele homem que estava crucificado é o meu Salvador, é o teu Salvador, é o nosso perdoador, Ele tira os pecados, Ele nos liberta de todo mal, Ele está vivo hoje, eu aplico na vida das pessoas. Se eu não aplicar, eu mostrei apenas o conteúdo, e a minha aula não foi completa. É um perigo que o professor corre, porque às vezes o professor se empolga com a importância do conteúdo. Que coisa extraordinária! Por exemplo, escatologia. Vem, Damasceno? Escatologia é um assunto palpitante. Tem irmãos que quando a gente fala de escatologia, eles só faltam saltar do banco, de coisa maravilhosa. Mas aí eles já querem saber se o ouro que tem nas ruas de Jerusalém é o ouro 16, é o ouro 18, é o ouro 20. Aí eles querem saber de detalhes e detalhes que já foge do conteúdo bíblico, e aí não tem aplicação. Agora, se eu der uma aula de milênio, por exemplo, sobre o milênio, como vai ser o milênio? Se o milênio é literal, porque Jesus fala do milênio, porque Apocalipse fala do milênio, porque Ezequiel fala do milênio, porque Isaías fala sobre o milênio, porque Zacarias fala sobre o milênio, como é que vão ser as nações, como é que a igreja vai estar, e eu fazer tudo isso, e não terminar dizendo, você está preparado para o arrebatamento? Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar agora, eu preciso estar preparado para o arrebatamento. Você está bem com Deus? Se não está, se conserte hoje com Deus. Eu preciso mostrar o conteúdo e eu preciso aplicar na vida dos meus alunos, porque quando eu aplico na vida dos meus alunos, eu estou mexendo com as emoções, eu estou mexendo com a vida prática, eu estou mexendo com o caráter, eu estou preocupado com a personalidade dele, eu estou preocupado com o seu testemunho, eu quero saber se a sua família vai bem, eu quero saber se os pais estão se comunicando com os filhos, se os filhos estão se comunicando uns com os outros, eu quero saber se o marido está tratando bem a esposa, se a esposa está sendo uma ótima companheira para o marido. Eu estou falando de coisas práticas. O texto bíblico deve me induzir a isso. Quem entendeu diz amém. Coloque-se de pé por um instante na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu prometi 3, foi? Eu dei quantos? Só um. Então diz o 2 aí, rapaz, só para os irmãos lerem o 2. Isso aí você já sabe de qual é salteado. Para cada aluno, o Damasceno foi muito feliz aqui, o pastor Damasceno, ele colocou aqui os 4 tipos de filhos, extraindo lá dos 4 tipos de terrenos, e aí aplicou para os 4 tipos de alunos que você pode ter na sua classe. Então, para cada aluno, um processo ou uma metodologia, uma coisa diferente para poder alcançar aquele aluno. E o terceiro, Felipe? Predominância do método expositivo unilateral. Quando ninguém diz nada, quando ninguém participa, quando ninguém diz um glória, quando ninguém levanta a mão, quando ninguém faz uma pergunta, quando ninguém participa, aí você está sendo excessivamente expositivo, e isso pode ser cansativo e seja talvez um dos motivos porque alguns alunos se afastaram da sua classe. Porque só você fala, só você ensina, só você fala, e quando termina de falar, fala de novo, e fala mais uma vez, e fala de novo, e fala outra vez, e ninguém fala, e ninguém pergunta, e ninguém participa, e ninguém ora, e ninguém canta um corinho, e ninguém tem direito a nada, e ninguém pode fazer nada, porque só você, aí é problema para o professor. Quem entendeu até esse momento pode dizer amém. Que Deus abençoe você que é professor, que Deus abençoe você pastor, você superintendente, você coordenador, que Deus abençoe os demais preletores deste seminário, deste simpósio, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. E a palavra final que eu quero deixar aqui, diga comigo, escola dominical, se faz também, além de doutrina, além de conteúdo,
além de boa pedagogia, além do uso correto da tecnologia, uma boa EBD se faz com homens e mulheres santos e comprometidos com Deus. Quem entendeu? Repita a sua última palavra: homens e mulheres santos e comprometidos com Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos a tua bênção pelos professores, superintendentes, pedimos a tua bênção por toda a coordenação, pedimos a tua bênção pela igreja hospedeira, pedimos a tua bênção pelos demais preletores, pedimos a tua bênção por todos nós e pela escola bíblica dominical em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil. Que haja um despertamento espiritual, Senhor. Levanta muita gente com o dom do ensino bíblico, para a glória e para o louvor do teu nome. Continua conosco, pois tudo te rogamos e por fé, em nome de Jesus te agradecemos. Amém.